Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lucinéia, né? Todos me chamam de Lu, que até hoje eu não descobri por que não. Queria saber. Né? Não tem nada a ver. Mas tudo bem, né? Eu participo do grupo de oração Herdeiros do Senhor há mais ou menos 8 anos, né? E é com grande alegria que hoje eu pude, né, estar aqui reunindo com vocês em oração. Geralmente, dia de terça-feira é a nossa reunião da equipe de serviço. Então, quase que não tem como, né, vir aqui estar participando com vocês. E eu queria partilhar também que durante a oração que o Eldo conduzia agora, o Senhor me dava uma visão muito bonita de uma árvore cheia de frutos. E à medida que essa árvore estava lá, né, toda bonita, vinha um vento muito forte. Na hora que o vento batia na árvore, caíam os frutos podres todos no chão. Todos os frutos podres que estavam na árvore caíam no chão. O discernimento que eu tinha era que o Senhor estava fazendo isso conosco, né, durante essa oração. O Senhor estava tirando de nós todos os frutos podres que estavam dentro de nós. Amém? Amém. Eu gostaria de partilhar também, quando eu preparava essa pregação, né, me avisaram meio que, né, mas tudo bem. Não foi o Eldo não, viu, gente? Tá? O Senhor me fazia lembrar de um filósofo, ele chama Tales Milito, não sei se já ouviram falar dele. E ele dizia assim que o centro do mundo, o centro do universo, do planeta Terra em si, é a água. Porque ele olhava, né, ele estudando lá, ele percebeu que tudo que ele fazia precisava de água. Lá nas plantinhas, lá a seiva das plantas tinha água. A terra precisava da água, as plantas precisavam da água. Ele chegou a uma seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão que a água é vida. E eu fiquei assim, mas Senhor, por que, né? Nada a ver, a água, né? Aí o Senhor me fez lembrar do nosso batismo. Todos nós aqui somos batizados, não somos? Somos, né? O batismo no sacramento aqui que eu estou falando. Né? E à medida que a gente foi batizado, a gente se tornou, passar a ser filho de Deus, não foi? A gente deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. E o que acontece quando aquela água é derramada sobre a nossa cabeça, né, ainda pequeno? Né? A água do Espírito Santo. E eu comecei a lembrar, Espírito Santo, vida. O Espírito Santo que dá o sopro da vida. Vai dizer lá no livro do Gênesis também, né? Que pairava sobre as águas, somente o Espírito. E o Espírito é o início de tudo, o Espírito Santo. Ele que dá a vida, que fortalece. Você não está entendendo porque eu estou falando do Espírito Santo agora, nessa pregação inicial. Mas à medida que eu for falando aqui, vocês vão me entender. Quem tem essa palavra pode pegar comigo em Romanos. Romanos 8, capítulo 8. Versículo 16. Página 1457. Amém? Amém. Vai dizer assim, olha, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vai dizer assim, ó, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Através do nosso batismo, essa palavra se conclui, somos filhos de Deus. E o próprio Espírito dá testemunho disso.
E depois vai dizer, olha, se somos filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Né? Essa palavra vem dizer, Cristo sofreu? Cristo sofreu, não sofreu? Sofreu e muito, né? E nós? Nós somos filhos de Deus. Cristo era filho de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E nós? Será que nós também não sofremos? Lógico, né? Sofremos e muito. Somos muito perseguidos. Mas depois, mais à frente, vai dizer, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Todos nós que somos batizados, que somos cristãos, sofremos algum tipo de perseguição. Se nós não sofremos alguma perseguição, ou no serviço, ou em casa, ou na escola, em qualquer lugar que seja, nós não somos cristãos. Porque cristão de verdade, ele é perseguido em todos os momentos. Talvez uns mais que os outros menos que os outros, mas todo mundo é perseguido de alguma forma. E o Senhor, nessa palavra, ele vem, eu queria frisar mesmo o versículo 18, que vem dizer, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma do bem que nos é preparado depois. Antes do sofrimento, eu fico imaginando uma mulher grávida. Ela fica os 9 meses lá gestando e tudo, né? Depois, na hora do parto, deve doer muito, né? Deve sofrer muito, né? Eu tive acompanhando a minha irmã, o meu sobrinho nasceu, fez 1 mês, e eu vi o tanto, né, que ela sofreu, ela contando pra gente como que foi. Nossa, dá vontade de falar assim, nossa, eu quero ter filho, né? Mas, gente, ela falando como ela sofreu, a dor, como que foi, mas ela falou assim, na hora que ela viu o filho dela lá no colo, ela falou que a dor sumiu, a dor desapareceu. Ela falou, na hora que a enfermeira colocou o rostinho dela perto dela, que ela olhou aquilo, ela falou assim, nossa, toda a minha dor valeu a pena. E assim é Deus conosco também. Ele gera dentro de nós o Espírito Santo, depois ele trabalha conosco, depois vem o sofrimento, mas depois do sofrimento vem uma glória, vem um bem maior, vem uma esperança. O Senhor não nos deixa sozinhos. Por mais que soframos, por mais que choramos, Ele não nos abandona. Lá na sua casa com a sua família, lá com o seu marido, aquela situação que você enfrenta, uma dificuldade financeira, o Senhor tem visto as suas lutas diárias. Ao colocar a cabeça no travesseiro e chorar, o Senhor tem visto as suas decepções, as frustrações que você tem sofrido dentro da igreja mesmo. O Senhor tem olhado por tudo isso. Ele lança o olhar dele sobre cada um de nós. Embora nem precisamos falar, porque o Senhor conhece o nosso coração. Mas muitas vezes Ele quer ouvir de nós mesmos. Ele quer estar perto de nós. Quando a gente sofre, a gente tem 2 opções. Ou a gente revolta, ou a gente se entrega totalmente a Deus. Ou a gente fala assim, eu vou abandonar, vou sair. Tem uma amiga minha que fala assim, nossa, quando a gente está com algum sofrimento, passando por alguma tribulação, a primeira coisa que a gente fala é assim, ó, vou sair do grupo de oração. A gente nunca fala assim, ó, vou deixar de assistir televisão, vou deixar de comer, vou deixar de tomar água, vou sair do meu serviço. A gente não fala isso. A gente sempre fala que vai sair do grupo de oração. Por que será? Até hoje eu não encontrei uma resposta. Se a gente tem tantas opções para deixar, por que deixar o grupo de oração? Se sofrer com Cristo é mais fácil, se sofrer com Cristo nós temos o consolo dele, para que abandonar? Não tem necessidade. E o Senhor, Ele vem nos dar esse consolo, essa esperança para cada um de nós nessa noite. Todos nós temos sofrido. Esse ano, no nosso grupo de oração, a gente tem passado por uma dificuldade muito grande, né? A gente tem sofrido muito, todo o grupo de oração, servos em si, a gente tem sofrido muito, mas a gente também tem visto como Deus tem consolado o nosso coração, como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem feito promessas, como Deus tem cuidado.
A gente vê o zelo de Deus com um grupo de oração. Com certeza deu vontade muita gente de abandonar, de sair, mas eles lembraram, mas sofrer com Cristo, vem a coroa, né? Vem depois do tempo da tribulação, sempre depois vem o tempo da bonança. E a gente está aguardando esperançosamente por este tempo, que ainda vai chegar no nosso grupo de oração. Hoje a gente está sofrendo, mas a gente vai chegar no tempo da bonança ainda. E se houver choro, com certeza também tem risos. Né? Deus também olha por todos os momentos da nossa vida. Deus cuida de cada um de nós. Por isso que você não perca a esperança. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, se você tem se sentido sozinho, que ninguém está olhado para o seu problema, para a sua dificuldade, ou se você não tem nem coragem de se abrir com alguém, de falar do que se passa no seu coração, das suas dificuldades, o próprio Senhor conhece o seu coração e tem visto as suas lutas. Ele não te abandona. Deus não nos abandona em momento algum. Você pode até se afastar dele, mas ele continua lá, pertinho de você, aguardando a sua volta, esperando a sua volta. E eu queria convidar você a já fechar os seus olhos e a pensar com você que dificuldade que você tem enfrentado hoje. Dificuldade que tem te atrapalhado de estar na presença do Senhor, que tem te paralisado, não tem deixado você dar passos para frente. É os seus sonhos de estudar, sonhos de casar. O que tem paralisado a sua vida, não tem deixado você ir para frente, caminhar. Onde você tem sido perseguido? Qual a perseguição que você tem sofrido hoje? É o pecado, muitas vezes é o pecado. Não consegue desfazer de certos pecados. O que tem te atrapalhado? A palavra vai dizer, depois, né, como eu disse, do tempo de sofrimento vem a bonança. Depois, uma nuvem escura, depois de uma nuvem escura, a nuvem escura sempre traz águas mais limpas. A chuva de uma água escura, ela é muito limpa. Então deixa essa água do Senhor limpar, te dar força nessa tribulação que você se encontra nesta noite. Deixa o Espírito Santo caminhar com você, tirar você dessa paralisação, tirar você desses sentimentos de tristeza, de solidão, de não se sentir bem no meio de muitas pessoas. Eu queria que você ouvisse essa canção. E após ouvir, que você pudesse rezar essa canção, pedindo que o Senhor te dê força, te dê coragem. Fazer aquilo que é da vontade dele. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ver a maior diferença